Olá, queridos alunos, boa tarde. Nas duas aulas passadas, a gente falou um pouquinho sobre a sucessão do cônjuge sobrevivente, de acordo com o inciso 1º do artigo 1829 do Código Civil. E na aula de hoje, eu convido vocês, antes da gente passar para os outros incisos do mesmo artigo, a falar sobre a sucessão do companheiro sobrevivente, prevista aí no artigo 1790 do Código. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é pedir para vocês relembrarem um pouquinho das aulas do semestre passado e fazer uma linha do tempo para a gente poder compreender que antes o companheiro ele não tinha direito algum, né? A gente trabalhava com uma diferença tão grande entre união estável e casamento que o casamento ele era reconhecido como entidade familiar, era a única espécie de família reconhecida, a família matrimonial, e os companheiros não tinham direitos. Depois a gente teve aí um marco, vamos dizer assim, com a edição da súmula 380 do STF, que permitiu aí a partilha dos bens adquiridos por esforço comum, reconhecendo a união estável como uma sociedade de fato, podemos dizer assim, né? Mas a união estável ela foi reconhecida mesmo como entidade familiar graças à nossa Constituição de 1988, que reconheceu a união estável como família informal e que equiparou em algumas coisas união estável ao casamento. E eu digo em algumas coisas porque a gente precisa lembrar que o casamento é um ato extremamente formal, a começar pelo processo de habilitação. E tanto tem diferença os dois institutos que a união estável ela era tratada de uma forma muito diferente em relação ao direito sucessório, né? O companheiro ele recebia pelo 1790 e o cônjuge sobrevivente pelo artigo 1829. Mas vamos lá, como que acontecia a sucessão do companheiro então? Abra um código de vocês aí. O caput do 1790 ele fala o seguinte: a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. Primeira informação importante que eu quero trazer para vocês. O companheiro, ele vai participar dos bens recebidos, dos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. E aí vocês vão me perguntar assim, mas em relação àqueles bens adquiridos antes da união estável, em relação aos bens adquiridos a título de sucessão ou doação? Esses aí são considerados bens particulares. Onde que o companheiro vai participar desses bens? Em lugar nenhum, tá? O companheiro ele participaria pelo 1790 única e exclusivamente em relação aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. E como que ele participaria? Inciso 1º. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que, por lei, for atribuída ao filho. Isso significa, pessoal, uma concorrência por cabeça. Ele vai receber exatamente a mesma cota que fosse atribuída a esse filho comum. Acontece que o enunciado 266 da terceira jornada de Direito Civil trouxe para a gente uma novidade, falando o seguinte: aplica-se o inciso 1 do artigo 1790 também na hipótese de concorrência do companheiro sobrevivente com outros descendentes comuns e não apenas na concorrência com os filhos comuns. Então, esse enunciado, ele ampliou a possibilidade aí de concorrência do companheiro com outros descendentes e não apenas com os filhos comuns. Então, de acordo com o inciso 1º, concorrendo com descendentes comuns, concorrência por cabeça. Inciso 2º, se concorrer com descendente só do autor da herança, tocar-lhe-á metade do que couber a cada um deles. Inciso 3º, se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. Aqui eu quero fazer um chamado para vocês, que é a nossa segunda conclusão. Percebam que o cônjuge sobrevivente, se a gente não tiver descendentes e ascendentes, o cônjuge vai receber tudo sozinho, certo? Pelo 1829, inciso 3º. O companheiro não. O companheiro, se a gente não tiver descendentes, ele pode concorrer com ascendentes. Se não tiver ascendentes, ele vai concorrer com os colaterais de até 4º grau. Então, imaginem o companheiro concorrendo com, por exemplo, os sobrinhos, os tios, os sobrinhos netos, os tios avós e os primos, e também os irmãos do autor da herança. Então,
houve um tratamento aí, pelo inciso 3º do 1790, muito diferente, né, em relação àquele conferido aos cônjuges, ok? Então, imaginem, por exemplo, para a gente conseguir visualizar melhor, a sucessão do cônjuge sobrevivente casado no regime de comunhão parcial de bens. Ele vai receber a metade dos bens comuns como meiro e ele vai participar como herdeiro em relação aos bens particulares, né? Aqui não. Aqui a gente está falando o seguinte, olha, se concorrer com descendentes comuns, ele vai ter direito à mesma cota, ou seja, suceder por cabeça. Isso em relação a bens comuns, hein? Em relação aos descendentes só do autor da herança, a metade do que couber a cada um deles. E a outros parentes sucessíveis, 1/3. Então, foi um tratamento muito diferente conferido aos companheiros em relação aos cônjuges. E aí, pelo nosso último inciso, o inciso 4º, não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Ou seja, o companheiro, ele só teria direito à totalidade na falta aí de descendentes, ascendentes, irmãos, tios, sobrinhos, primos, sobrinhos netos e tios avós. E o companheiro? Quanto que o companheiro tem direito à totalidade da herança? Se não houver descendentes e ascendentes, porque ele é herdeiro necessário, né? Então, a gente nunca vai ver um companheiro concorrendo, por exemplo, com um colateral, de qualquer grau que seja. Mas isso não ocorria no 1790, ok? Então, os pontos importantes que nós temos são o fato dele participar apenas dos bens comuns, dele participar de uma forma muito distinta daquela regulada pelo 1829 e, por fim, dele poder concorrer inclusive com os colaterais. Acontece que no ano de 2017, o STF julgou 2 recursos extraordinários, o 646721 e 878694, decidindo pela inconstitucionalidade desse artigo 1790. E, ao fazer isso, o STF determina que sejam aplicadas as disposições contidas no artigo 1829, ou seja, equiparou cônjuge e companheiro na sucessão, beleza? Essa decisão, ela foi muito elogiada por boa parte da doutrina, mas claro que ela também trouxe algumas críticas. Eu até coloquei para vocês um artigo do professor Rodrigo da Cunha, que é o presidente do IBDFAM, cujo título é "O STF acabou com a liberdade de não casar, ao reconhecer cônjuge e companheiro na sucessão". Né? Então, é um artigo que está muito bem fundamentado, vale a pena dar uma lida. Eu deixei uma parte do artigo para vocês e deixei o link também. Se vocês tiverem aí tempo e interesse, vale a pena dar uma olhada, ok? Então, em conclusão é isso. O cônjuge, ele recebe de acordo com o artigo 1829, o companheiro até 2017 recebia de acordo com o artigo 1790, apenas em relação aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, concorrendo inclusive com parentes na linha colateral, mas no ano de 2017 o STF declara a inconstitucionalidade do artigo 1790, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar aí mensagens, será um prazer responder. Não deixem de resolver as questões que eu tenho deixado na lista de exercício, ok? Um abraço, turma!